Muito bom. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Mais uma live de domingo, juntamente com o meu escudeiro Mário, que está sempre aqui ao meu lado. Uma semana ele, uma semana o Thales. Não tem conversa aqui. Aqui vamos escolhendo a dedo e vamos lembrando as pessoas, né? Então, estamos aqui com muito carinho, com muito amor, para mais um Evangelho de Domingo. Muito bem, vamos lá, vamos ver quem que já está por aqui, olha lá. Boa noite, Rafael Ferreira, boa noite, Joaquim Quezada, Cida Ormondi, Reinaldo Pasqualim, Kátia Silveira, boa noite, Kátia. Muito bom. Boa noite. O Luciana Beraldo chegou cedo hoje, seja bem-vinda, Luciana. Um beijo para dona Aurora. Elka, boa noite. Lúcia Boba, boa noite. Lúcia Vasconcelos, muito boa noite. Lúcia Vasconcelos, fala conosco lá, ouve-nos diretamente do Piauí. É longe, hein? Teresina, capital do Piauí, olha lá. Toda semana. Verinha, boa noite. Ana Paula, boa noite. Dona Vera, boa noite. Michele Delgado, boa noite. Daniel Pereira, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bem, Claudeomir Laza, Henrique Marrado, Silvia Delgado, boa noite. Ó, a dona Ana Paula está chegando aqui, ó. Feliz domingo para você também, Ana Paula. Cleusa Almeida, Francisco Luiz, dona Alda. Elka, é você mesmo, Elka. Pedro Luiz Mendes, Fernanda Mendes, sejam bem-vindos. A Verinha não chegou ainda, a Verinha está chegando, olha lá, está vindo devagarinho. Boa noite, Verinha. Silvana, boa noite. Boa noite, Luiz Valentim. Ótimo, sejam todos muito bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 14 de fevereiro de 2021, são 20 horas, 2 minutos em São Paulo. Rafael Ferreira e Gigi, boa noite aos dois. Muito bem. Rafael Ferreira e Gigi ou nos ouvem desde o Canadá. Estão lá no Canadá nos assistindo, hein? Eram aqui do Núcleo Espírita, mudaram para lá e nos acompanham de lá. Ai, que maravilha. Verinha, eu sei que você está aqui, Verinha. É que a Ana Paula chegou primeiro, né? Eu fico brincando com vocês. Denise Borges, está no Rio hoje, Denise, ou está em Brasília? Seja bem-vinda, Denise. Maria Tereza, boa noite. Vivi Evangelista. Verinha Sargento, boa noite. Cláudia Carreira, boa noite. Boa noite a todos, meus amigos. Ótimo. Hoje a gente entrou um minutinho antes, já estávamos a postos, eu e o Mário aqui, e a gente conversando, falando das coisas e das correrias da vida, né, Mário? E aí entramos um minutinho antes, mas estamos aqui a postos com vocês. A Denise Borges já está no Rio hoje, olha lá. Na outra semana ela estava em Brasília. Muito bem, Andréia. Boa noite, Andréia. Muito bom. Bom, gente, a nossa conversa de hoje vai ser sobre compaixão e justiça, que é trazido pelo nosso irmão Emmanuel, baseado no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7 e parágrafo 29. Mas, sem antes, porém, vamos então, já que compaixão vem do nosso divino Mestre Jesus e Deus nosso Pai, então nós vamos fazer a prece que nos traga proteção divina. Então vamos lá. Deus nosso Pai, Jesus, o nosso divino Mestre, toma-me em teus braços. Quando eu estiver inquieto, acalma-me. Se chegar a me revoltar ou a desesperar, equilibra-me.
Sem enxergar o mundo vazio, preenche-me com o teu espírito. Se me sentir indeciso, orienta-me, Mestre Jesus. Na hora da dúvida, esclarece-me. Se me faltarem as forças, revigora-me. Se o desânimo aparecer, anima-me. Se a tristeza se aproximar de mim, alegra o meu coração. Se eu ficar doente, envia-me a saúde. Para os meus pais e meus filhos, dá-me carinho, respeito e compreensão. Com os amigos, sinceridade e fraternidade. E frente aos que choram, atenção, generosidade e amor. Em todos os instantes, guia-me com a tua luz, sustenta-me com mão vigorosa e cobre-me com as bênçãos e o poder que tens, a fim de que estes se manifestem, enfim, e me tragam a certeza de que estou resguardado de todo mal sob as tuas bênçãos e o teu carinho, Mestre Jesus. Abençoa-nos, Mestre, protege-nos nesta noite, nós e a todo esse grupo maravilhoso que está aqui conosco nesta noite, que possamos realizar este evangelho com muito amor, com muito carinho, com muitas energias positivas, que os teus mensageiros celestiais tragam-nos. A todos que estamos aqui virtualmente ligados, abraçados, numa corrente fraterna, o teu amor, Mestre Jesus, as tuas forças, as tuas energias, a tua compaixão, para que possamos, a cada queda, nos levantarmos, a cada queda, nos sustentarmos na tua força, Mestre Jesus, e seguirmos em frente no teu caminho, no caminho que nós traçamos para nós, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Sempre abençoados e iluminados pelo teu evangelho maravilhoso, que nos ensina e nos orienta a cada dia das nossas vidas. Abençoa-nos, Mestre Jesus, protege-nos agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, estamos aqui de novo junto com vocês para mais este evangelho, e o tema de hoje é compaixão e justiça. Quando a gente fala de justiça, a gente não pode deixar de lembrar da lei de ação e reação, que é a lei que rege todo o universo, que é a lei que rege todas as situações em que nós nos encontramos aqui na Terra, no mundo espiritual, nas relações entre todos aqueles que aqui estão. Então, lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos vai voltar para nós com igual intensidade e sentido contrário. Bons pensamentos, trabalho harmônico, boas intenções vão voltar para nós com essa mesma intensidade, nos enchendo de alegria, de fortalecimento, de amor e de vontade de trabalhar. Maus pensamentos, más palavras, más ideias, vai para o espaço e reflete para nós, e aí volta para nós com as nossas... com intensidade igual àquela que nós emitimos. Ou seja, acaba nos prejudicando, né? E, como diz a nossa lição de hoje, né? A nossa lição em que diz que tudo o que nós temos que fazer, tudo o que nós temos que procurar atenuar, as consequências da nossa falta, está na vontade, na necessidade de a gente reparar tudo aquilo que a gente faz, se possível, ainda nesta encarnação. Não vamos deixar para reparar na próxima. Se a gente tem algum desafeto, vamos procurar nos harmonizar com ele, vamos procurar ligar-nos àqueles a quem nós temos desafeto. Vamos pedir perdão, se às vezes não dá para a gente se encontrar com esse desafeto, a gente conviver com ele,
porque a desarmonia ainda é muito grande, vamos orar por ele, vamos pedir perdão a ele para o plano espiritual, para que mas que o pedido de perdão seja honesto, sincero de coração, porque essas nossas vibrações vão para esse nosso desafeto, e essa nossa vibração volta em forma de amor para cada um de nós. Então, quando a gente pensa em justiça, pensa que tudo aquilo que nós devemos fazer, vamos fazer para que tudo volte para nós na mesma igualdade e mesma intensidade. Então, vamos vibrar, vamos orar, porque também agindo deste modo, os nossos obsessores do plano espiritual, os nossos cobradores do passado, vão ver que nós estamos buscando uma melhora íntima, uma reforma íntima, e que se nós estamos melhorando, eles também podem buscar esta melhora. Isso vai fazer com que a pressão emocional, a pressão espiritual sobre cada um de nós vai diminuindo à medida que o tempo vai passando. Eles vão vendo e eles reportam isso para nós nas sessões de desobsessão. Nós estamos vendo que vocês estão melhorando, então vamos procurar nos conciliar, vamos procurar seguir o caminho do Evangelho, vamos procurar seguir o caminho do amor. Então, é muito importante que a gente faça essa melhoria, que a gente peça perdão, que a gente se arrependa, mesmo que a gente não saiba exatamente quais foram os males que nós praticamos, mas que a gente fale de viva voz quando a gente faz os nossos evangelhos, quando a gente faz as nossas orações, pedimos perdão por aqueles males que praticamos, pelos erros que cometemos e nos arrependemos de tê-los prejudicado, sejam quais foram os nossos delitos, sejam quais foram os nossos erros para com vocês. Isso são ondas de amor e de paz que a gente emite no universo, emite na nossa atmosfera. Essas energias vão ajudar aqueles com quem nós nos defrontamos em encarnações passadas, aqueles com quem nós temos dívidas nas encarnações passadas e que hoje voltam como nossos cobradores. Eles vão percebendo a nossa mudança e a nossa evolução, e isso os incentiva a que também entendam que há uma evolução, que nós estamos buscando um caminho melhor e eles vão se adaptando. E com isso, os nossos guias espirituais estão à nossa volta, vão orientando esses nossos cobradores a seguirem rumo a colônias do mundo espiritual. E o que acontece? Acontece que a pressão emocional, a pressão espiritual que a gente recebe acaba diminuindo. Isso vai facilitar com que nós tenhamos menor possibilidade de depressão, menor possibilidade de baixo astral, menor possibilidade de ficarmos tristes, de ficarmos magoados. E a gente vai começar a andar na vida num ritmo diferente, num ritmo melhor, naquele ritmo em que a gente vai ficar com o nosso emocional positivamente, nosso padrão vibratório positivamente elevado, e a gente vai seguir em frente junto com esses nossos irmãos buscando a melhoria, né? Ou seja, na medida em que nós buscamos o amor universal e procuramos doar tudo isso de amor que nós temos, o universo vai responder para nós, né? O universo nada mais é do que uma escola para todos nós, né? Onde a gente tem a possibilidade de aprender, a gente tem a possibilidade de estudar, mas se a gente não quiser aprender, se a gente não quiser colocar em prática aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente estuda, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ninguém vai obrigar a gente a fazer nada. Ninguém pode arrancar as trevas de dentro de nós. Ninguém pode colocar para dentro de nós um estudo que a gente não quiser aprender, não quiser absorver. Ou seja, a gente continua seguindo na nossa vida, cada dia de um jeito, cada dia com altos e baixos. Um dia eu estou de mais bom humor, outro dia eu estou de menos bom humor, um dia eu estou mais suscetível a mágoas e brigas, no outro dia eu estou mais suscetível a disputas,
e em outros dias eu estou alegre e feliz. E essa mudança de humor, essa mudança de ânimo, mudança de padrão vibratório, influencia também naqueles que estão ao nosso redor, quer seja familiares, quer seja amigos e também os irmãos do mundo espiritual. Ora, então por que a gente não vai aplicar esse senso de justiça, que é a lei do amor universal, nas nossas vidas? Isso só vai depender de nós. Isso não depende do vizinho, do amigo, do nosso pai, da nossa mãe, não depende de nada, depende de a gente começar a aplicar tudo aquilo que a gente tem aprendido. E o que a gente tem aprendido, toda quarta e todo domingo, a gente comenta com vocês vários assuntos, várias abordagens com relação ao que a gente pode fazer. Na quarta-feira, o Luiz Armando falou sobre maledicência, falou sobre perda de entes queridos. Então, vamos procurar absorver tudo isso aí. O Luiz Armando deu muitos exemplos e muitas condições de como a gente se livrar da maledicência, né? Que eu não vou repetir, quem tiver curiosidade, volta lá no vídeo que está gravado aí no Facebook na quarta-feira e ouve o que ele falou. Então, nós estamos falando aqui de que a gente precisa seguir, né? A divina providência, o que ela dá para nós? Regras e meios para que a gente progrida, para que a gente evolua, para que a gente cresça. E a gente tem por obrigação de tomar esse cuidado com a gente, de prestar atenção nas nossas atividades, nas nossas atitudes, para que a gente possa seguir a passos largos para a evolução no mundo espiritual. Se não, a gente não fizer isso, nós vamos seguir a passos largos para a mediocridade. Então, depende de nós? Depende. Nós podemos fazer? Podemos. Bons pensamentos, evitar maledicência, pedir perdão aos nossos desafetos, lembrar que estamos juntos numa única caminhada e que temos que nos melhorar nesta encarnação. Porque caso a gente não queira melhorar, na futura encarnação nós vamos ter que reparar tudo aquilo que nós não fizemos nessa. Então, o melhor caminho é, vamos fazer agora, enquanto estamos encarnados, que nós estamos podendo fazer, do que seguir para um caminho em que vamos chegar no mundo espiritual e não vamos ter feito aquilo que nós podíamos fazer e sofrermos as consequências. Então, vamos seguir. Deus, nosso Pai, tem compaixão, mas a justiça dele não é cega. A nossa lição de hoje nos fala muito e que diz assim, né? A frase mais certa: a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega. O que significa isso, gente? Significa que a misericórdia do nosso Pai vai enxergar tudo aquilo que nós fizermos. Ela é infinita e vai nos permitir que a gente recomece, que a gente vá para frente, sempre buscando reparar as coisas erradas que nós fizermos, mas ela não é cega. Ela não vai deixar que nada, que uma linha que a gente faça errado, saia do caminho. Fizemos errado, está lá anotado. É a justiça, né? Tenha compaixão de permitir que a gente recomece 1000 vezes, se assim precisar. Mas sempre, pela lei de ação e reação, pagaremos por aquilo que estamos fazendo. Então, fundamental importância é prestarmos atenção nos detalhes da nossa vida, para que a gente possa seguir em frente, né? A eterna sabedoria promove a fabricação de possibilidades para que a gente siga em frente, para que a gente consiga vencer os focos de incêndio que vão surgir na nossa própria casa. Mas se nós não quisermos utilizar desses recursos,
a gente vai perecer. Nós vamos padecer de imediato ao resultado desse incêndio. E quais são, vamos dizer assim, esses extintores que nos possibilitam a gente evitar esses infernos que eventualmente a gente possa ter na nossa vida, esse fogo na nossa própria casa? Evangelho no lar, orações, estudos, preces, estarmos juntos nessa possibilidade de quartas-feiras e domingos, nesse evangelho, onde a gente conversa sobre amor, a gente conversa sobre possibilidades de a gente corrigir as nossas falhas, de a gente aprender mais sobre a lei de ação e reação, e com isso a gente vai seguindo num caminho de crescimento espiritual. Então, ele nos dá sim as ferramentas, mostra as ferramentas, mas se a gente não usa, é como um incêndio está acontecendo ali no canto, ou no outro quarto, e eu não pegar o extintor para ir lá e apagar o fogo. Eu deixar simplesmente o fogo correr solto. O que vai acontecer? Aquele fogo vai espalhar pela casa inteira. Quando eu digo o fogo é simbólico, não é verdade? Ou seja, os miasmas, os fluidos ruins vão espalhar pela casa inteira, nós vamos permitir que espíritos menos esclarecidos invadam o nosso lar, quando a gente vem da rua, quando a gente fica de mau humor, quando a gente fica triste, quando a gente fica de baixo astral, e aí tudo isso vai se espalhar pela nossa casa de tal forma que em cada ambiente que a gente for, a gente vai receber a influência desses irmãos perniciosos, vamos dizer assim. Então, quais são as ferramentas que nós temos? Repetindo, evangelho no lar. Se a gente faz uma semana, um dia por semana, e esse um dia por semana é pouco, vamos fazer 2 dias por semana. Mas ainda estou sentindo que não está bom. Vamos fazer, então, um dia sim, um dia não. E vamos fazer. Importante, gente, quando a gente fala de fazer o evangelho no lar, na medida do possível, vamos fazê-lo em voz alta. Vamos fazer a prece em voz alta, a leitura em voz alta, os comentários em voz alta, tudo em voz alta. Por que em voz alta? Porque os irmãozinhos menos esclarecidos que eventualmente estejam na nossa casa, eles não conseguem ler o nosso pensamento. E na medida em que eles não conseguem ler o nosso pensamento, eles não são atingidos por esse extintor do incêndio que vai apagar na nossa casa. No momento em que a gente faz a prece em voz alta, começa a incomodar esses irmãos, começa a incomodá-los, e eles reportam para nós nas sessões de desobsessão. Pô, naquela casa os caras não param de fazer prece. Naquela casa, aquela senhora vive fazendo prece, aquele senhor vive fazendo prece. A gente não consegue ficar dentro da casa. Então, por quê? A pessoa faz o evangelho ou faz as suas preces noturnas em voz alta. Isso incomoda a eles, porque a prece, quer queira, quer não, feita em voz alta, a gente se concentra mais, a gente traz mais energia e mais força, e incomoda aqueles que estão dentro do nosso lar e começa a deslocá-los. Na medida em que a gente também começa a deslocá-los com as preces e com os evangelhos, com as orações, a gente atrai os nossos guias e protetores espirituais para dentro da nossa casa. Isso facilita a que esses irmãos vão ajudar a retirar da nossa casa os irmãozinhos menos esclarecidos que estão ali perniciosamente para nos trazer a tristeza, para nos trazer o incômodo, para nos trazer a perturbação, para nos trazer a depressão. E aí nós vamos começando a criar forças dentro de nós para a gente suplantar essas nossas dificuldades. Então, lembre-se bem, nós temos as ferramentas, nós temos o extintor, basta que a gente os use para a gente seguir em frente, né? Nesses tempos de pandemia, não é verdade? A gente relaxa a vigilância conosco mesmo, né? E a casa cai. A gente começa, tô aqui dentro de casa, aqui não vai acontecer nada,
Então eu começo a relaxar, começo muitas vezes a assistir televisão com notícias que não nos trazem nada de útil, só nos trazem preocupação, tristeza. A gente começa a verificar o que acontece na esfera política, nas esferas jurídicas, e a gente vê um monte de coisa que nos desagradam. O que acontece quando isso nos desagrada? O nosso padrão vibratório, obviamente, cai. A gente fica irritado e aí acaba prejudicando. Então, já que nós temos que ficar mais tempo em casa, que tal pegar um bom livro e ler? Que tal pegar os livros de Kardec e lê-los? Ah, mas livro de Kardec é difícil. Tá bom, pegue a coleção de André Luiz e vamos estudar a coleção de André Luiz. Começa do primeiro livro, que é o Nosso Lar. Começa a ler. Ah, bom, mas eu não tenho livro, não tenho como sair, não quero sair para comprar. Ótimo. Então, vou colocar aqui para vocês um jeitinho para ajudar vocês. Olha, tá aqui, ó. Então, no site Bíblia do Caminho, tem todas as obras de Kardec, Chico Xavier e outros espíritos em PDF, para vocês baixarem no computador ou no celular, como quiserem, e aí não vão ter desculpas de que não tem o livro, que não tem como ler, que não tem como estudar. Então, aí fica fácil. Aí eu estou dando os meios, estou dizendo como fazer, vamos dizer assim, né? Aqui não é nenhuma... não é a lei, não é nada, mas uma orientação do que nós podemos fazer e dando os mecanismos nesse site que a gente colocou aí para vocês no banner, para que vocês possam, então, estudar e aprender cada dia mais sobre a nossa doutrina. E aí nós vamos conseguir, mesmo nessa época de pandemia, nessa época de carnaval, são 4 dias, 5 dias aí que nós vamos ficar em casa, por que não pegar um livro e ler um bom livro? Também temos opção, para quem tiver mais tempo, na terça-feira, 8 horas da noite, no Facebook da Equipe Plano Maior, no canal do YouTube Clóvis Badaró, nós temos o grupo de estudos, também pode nos acompanhar. Nós estamos estudando o livro Evoluções em Dois Mundos, que mostra um paralelo entre o mundo de carne e o mundo espiritual. Como é que são as coisas, como é que funciona de um lado, como é que funciona do outro. Também uma possibilidade de estudar. E tirando o dia do curso, que é terça-feira, 8 horas da noite, vocês têm a possibilidade de acompanhar o Carlos nas quintas-feiras, no Facebook do Carlos Cabeça, que também faz lives muito interessantes de estudo, que essa semana vai falar sobre o suicídio. Então, vocês podem também estudar e aprender ali. Mas, de qualquer forma, cada um pode utilizar o seu tempo da melhor maneira possível. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para batalhar junto com vocês. Tanto é que as nossas lives, toda quarta, todo domingo estamos aqui. Domingo sou eu que faço, todos os domingos. Nas quartas-feiras, temos palestrantes convidados todas as quartas-feiras. Na próxima quarta-feira, teremos a Lúcia Boba. Depois, na outra quarta-feira, o Carlos Eduardo, e assim por diante, nós vamos seguindo em frente nas nossas lives, sempre com o intuito de crescermos juntos, de evoluirmos juntos. É isso que importa. Bom, como a gente estava falando, Deus nos deu a semente através do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, que Kardec nos trouxe os 5 livros da codificação kardeciana. Então, Deus nos deu a semente, mas ele pede o nosso serviço para que a paz seja trazida até nós, ou seja, para que o pão apareça. Então, para que o pão apareça, os ensinamentos são espalhados, nós estamos espalhando o ensinamento, a gente repassa aqueles que estão ao nosso redor pelo exemplo, que as pessoas olham, bom, aquele cara lá é espírita, mas olha como ele age nessa situação, olha como ele age na outra situação, olha como ele é equilibrado, como a casa dele é cheia de paz e cheio de amor. Então, a gente que às vezes não tem a possibilidade
de espalhar o estudo, porque não gosta de falar, ou porque não quer falar, ou porque não tem uma oportunidade dessa, vai distribuir esse estudo e essa doutrina através do exemplo, dentro da nossa casa, tendo compaixão das pessoas, tendo compaixão dos nossos irmãos que convivem conosco, né? A gente, muitas vezes, a gente julga as pessoas, né? Então, a gente comete alguma injustiça quando a gente analisa uma situação, né? Nós sabemos que, por experiência própria, que muitos acontecimentos da vida têm uma enorme distância entre aquilo que nós queremos fazer e as nossas manifestações. Então, a gente muitas vezes fala uma coisa e as pessoas que nos ouvem interpretam de outra maneira, muito diferente daquilo que a gente quis falar. Então, se isso acontece conosco, e isso a gente vai poder reparar, então, também pode acontecer com as pessoas quando se dirigem a nós. É importante a gente lembrar que os outros igualmente estão notando aquilo que nós fazemos. Então, não é só nós que notamos o que os outros fazem e saímos criticando, reclamando e brigando e achamos que estamos no nosso pleno direito. Não. Os outros, os atos dos outros, que é importante lembrar que os outros estão anotando os nossos atos. Então, os outros estão olhando para nós e nos vendo como exemplo. E vão falar, aquele cara é espírita, mas olha como ele age, olha como ele fala, olha qual é a atitude dele. Então, tem que começar de nós, né? A gente tem que ter justiça, é necessária, mas compaixão é mais necessária quando a gente tem que fazer as coisas, não é verdade? Quantas vezes a gente é interpretado, né, como ingrato e como insensível por haver assumido atitude enérgica em determinado setor das nossas relações. Então, a gente tem que procurar, sim, a disciplina, temos que procurar o caminho correto, temos que procurar ajudar as pessoas, mas temos que ter compaixão, né? Tudo na vida tem atenuantes, tudo na vida tem agravantes, né? Como a gente sempre diz, a gente tem que ouvir os dois lados da história. Acontece que nem sempre a gente tem oportunidade de ouvir os dois lados da história. A gente ouve um lado, ou a gente vê um lado, e a gente sai criticando e decidindo que o outro lado está errado. Mas a gente não sabe os dois lados da história. Então, a gente tem que parar, analisar e ver se a nossa interpretação é a mais correta, é a mais justa. E muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Nem a mais justa, nem a mais correta. E nós temos que analisar e pensar duas vezes antes de sair gritando. Ou seja, nós temos que ter compaixão das coisas, compaixão das pessoas que nos rodeiam. Em quantas ocasiões nós estamos sendo avaliados por disciplinadores, quando simplesmente nós desejamos a defesa dos nossos entes queridos, e os outros nos olham, falam, olha como ele protege demais aquele filho, olha como ele protege demais aquele irmão. Mas às vezes nós estamos dando uma proteção que naquele momento é necessário, mas a pessoa que olha de fora não tem essa capacidade de entender e de ver na profundidade daquilo que nós estamos fazendo. Então nós devemos agir da mesma maneira com as outras pessoas. Nós devemos procurar amar, nós procurarmos ter compreensão, nós termos compaixão para que as pessoas possam também receber as nossas boas vibrações. Somente com as nossas boas vibrações, talvez aquela pessoa possa se levantar. Talvez com as nossas boas vibrações, aquela pessoa possa seguir um novo caminho. A gente não pede que nas nossas vibrações
que muitos dos irmãozinhos sigam o bom caminho, que é o caminho do Evangelho? Então, por que nós não vamos seguir o caminho do Evangelho quando nós dirigimos aos outros ou quando nós julgamos aos outros? A gente tem que ter compaixão com o próximo, deixar que o amor inspire qualquer apreciação. E quando a gente necessitar pronunciar algum apontamento, num processo, numa emenda qualquer, vamos nos colocar no lugar daquele companheiro, sob censura, e vamos procurar encontrar as palavras certas para cooperar na obra ilimitada da misericórdia divina com que Deus opera as construções e todos os reajustes que nós temos. Vocês já imaginaram se a cada reencarnação que a gente vem na Terra, Deus falasse assim para a gente, ou os coordenadores das reencarnações: olha, Clóvis, você vai reencarnar agora nessa vida, mas nas últimas 5 encarnações você foi péssimo. Então agora você vai vir na próxima encarnação para cumprir tudo de uma vez aquilo que você fez errado nas suas últimas encarnações. Vocês já imaginaram o quanto isso seria amargo? O quanto isso seria difícil para cada um de nós? Então, existe sim lei de ação e reação. Aquilo que a gente fala, aqui se faz, aqui se paga, é verdade. Mas a misericórdia infinita do nosso Mestre Jesus nos possibilita que a gente pague parceladamente, pague tranquilamente em 1, 2, 3, 4 reencarnações. E na medida que a gente vai se fortalecendo, na medida que a gente vai melhorando, a gente tem a possibilidade de resgatar os nossos débitos do passado. Como a gente disse no começo, a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega. O culpado que ela atinge não fica liberado dos seus erros, não tem a sua dívida abonada, né? Ela vai ser anotado, vai ser cobrado, mesmo que seja devagar, mas ela será. Enquanto não houver satisfeito a justiça, cada um de nós vai sofrer as consequências dos seus próprios erros. Então, é por isso que é importante que a gente lembre: se arrepender dos males praticados, pedir perdão aos nossos cobradores, encarnados que sejam, ou desencarnados que estão ao nosso lado, que busquemos juntos um caminho melhor de crescimento e evolução, enquanto que a infinita misericórdia que devemos ter, ela não vai cessar. A gente vai deixar que esse nosso caminho vá seguir em frente com a redenção que cada um de nós precisa ter. E para finalizar, a gente vai dizer aqui para vocês que no capítulo 33 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, Jesus fala para nós muito claramente: olhai, vigiai e orai, né? E por que ele fala isso? Porque vigiar a gente vigia, orar a gente ora. Mas ele é categórico quando ele fala: olhai. Então vamos olhar, vamos observar a nossa vida, vamos ver o que nós estamos fazendo de errado, vamos procurar nos consertar, vamos procurar seguir o caminho. E aí nós vamos tocar em frente no orar e vigiar. Mas se a gente olhar primeiro a nossa vida, a nossa sequência, e a gente reparar o que nós estamos passando e o que nós estamos errando, aí orai e vigiai é o caminho certo para a redenção de cada um de nós. Tá bom? Bom, eu queria... Cláudia está me perguntando onde pode encontrar a obra de André Luiz para leitura. Está aí no banner que está passando embaixo da tela de vocês.
tem o site que está escrito aí, o site Bíblia do Caminho. É só entrar lá, digitar Bíblia do Caminho no Google, e aí vai aparecer todas as obras de Kardec e Chico Xavier em PDF. Tá ali, ó. Tá escrito no banner. Eu coloquei o banner, acho que deve estar passando para todo mundo, né? Quando eu passo os outros banners, aparece, esse também deve estar aparecendo. Então tá no rodapé aqui da imagem, da tela, vocês podem ver, né? Então, vou colocar mais um banner aí, vamos ver, vamos modificar, ó, o banner para vocês. Agora colocarem as suas águas para fluidificar. Quem não pegou água, dá uma corridinha lá na cozinha, lá nos seus bebedouros, tragam a sua aguinha, porque agora nós vamos deixar a continuação a cargo do Mário Corona, que vai fazer para nós as vibrações e a prece final, para que a gente possa, então, seguir em frente. E aí, a gente vai agradecendo por enquanto a vocês. Voltamos no fim para deixar um abraço para vocês, tá bom? A gente tem procurado, através desses banners aí, colocar bastante informação. Sei que às vezes pode ser chato ficar vendo essa faixinha passar embaixo, mas é melhor do que eu ficar repetindo toda hora a mesma coisa, entendeu? Então, acho que fica legal assim. Mas se vocês não gostarem, a partir da semana que vem eu posso tirar os banners aí, só vocês falarem. Não tem problema nenhum. Olha, agora estou pondo um banner que fala onde que nós temos os sites de voluntariado, para aqueles que querem fazer algum tipo de voluntariado, vocês podem olhar aí, tá bom? E a gente vai passando a mensagem para não ficar sendo chato e repetitivo toda semana. Ó, quero agradecer a vocês pelos likes, hein? Maravilhosos os likes de vocês. Amei de paixão. Muito obrigado. Mário, agora é com você, Mário. Vou deixar você em tela grande, sozinho, para você caprichar nas vibrações. Mário, todo seu. Então vamos, após esse ensinamento, buscando a harmonização interior, buscando a nossa paz interior, buscando atingir lá no fundo da nossa alma, refletindo sobre nossas ações, sobre nossos atos, mentalizando a figura de Jesus, nosso Mestre, iniciando as nossas vibrações de amor, pedindo ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai que nos conceda a tranquilidade, a paz interior, a reflexão profunda, a fim de que possamos trilhar o caminho do Evangelho de Jesus, buscando nos melhorarmos, buscando nos corrigirmos das nossas falhas, sabedores que somos que o Evangelho de Jesus e essa doutrina espírita, ela é consoladora, e isso nos motiva a buscar, apesar das nossas falhas, o acerto, o caminho reto. E nessa harmonização que conseguimos atingir interiormente, vamos emanando ondas de amor, rogando ao mais alto, que possa distribuir amor por todo o planeta. Que Jesus possa clarear a mente desses nossos irmãos que são responsáveis pela direção dos países. Que cada um deles possa despertar, Senhor, para as suas responsabilidades, para as suas obrigações, olhando pelos povos, unindo todos esses dirigentes, Senhor,
para que possam olhar por todo o planeta. Vibramos, Senhor, e rogamos que possa atender aos necessitados, àqueles que mais necessitam do que nós. Esses nossos irmãos que estão morando em ruas, nossos irmãos que se encontram em asilos, que se encontram em orfanatos, nossos irmãos que se encontram, Senhor, em hospitais. Por esses nossos irmãos, Senhor, que os nossos companheiros colocaram seus nomes no decorrer da palestra. Enfim, Senhor, por todos aqueles que necessitam do amparo espiritual, no auxílio da sua recuperação física e principalmente espiritual, Senhor. Rogamos também, Senhor, emitindo nossas ondas de amor e vibrações, por todas as casas de oração, independentemente da religião, Senhor. Porque todas têm que levar a um objetivo. Pelos dirigentes dessas casas de oração, pela nossa casa, Senhor, Núcleo Plano Maior e seus dirigentes, continuando neste trabalho de atendimento fraterno. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram necessitados de auxílio material. Muitos deles, Senhor, não tendo neste momento de pandemia alimentos, que possam receber, Senhor, o amparo que necessitam e toda a sustentação para essa prova, para essa experiência. E para as nossas vibrações especiais, Senhor. Nós rogamos pelos nossos irmãos que se encontram hospitalizados por Covid, por aqueles que também ali se encontram com o nome colocado pelos nossos companheiros no decorrer da palestra, da apresentação de hoje. Que eles possam receber o amparo do plano espiritual e seus familiares, a sustentação para esse momento difícil, que possam receber a luz, Senhor, que possam receber todo esse fluido de energias para a sustentação do momento. Pelos nossos irmãos que se encontram adoecidos com Alzheimer, pelos nossos irmãos que se encontram em estado emocional dificultoso, com depressões, pelos nossos irmãos, Senhor, que se encontram hospitalizados, vítimas de acidente, fraturas, pelos nossos irmãos, Senhor, que se encontram com problemas de cardíacos, com problemas respiratórios, com problemas ortopédicos, que cada um, Senhor, possa receber do plano espiritual aquilo de que tanto necessitam para a sua recuperação, para o seu amparo, para a sua sustentação, Senhor. Vibramos também pelos nossos irmãos, crianças, adultos que se encontram desaparecidos, perdidos por esse mundo afora, desaparecidos por algum motivo, que possam receber do plano espiritual todo o amparo de que necessitam, Senhor, assim como seus familiares e entes queridos recebam o amparo, recebam a sustentação, para que não entrem em desespero e para que não percam a fé e a esperança. Pelos nossos irmãos, Senhor, desencarnados, que retornaram ao plano espiritual por Covid ou outra enfermidade, que possam ser amparados e recebidos pelos seus entes queridos, e que ao despertarem, Senhor, todo esse amparo tragam a ele a luz, tragam a eles
o conhecimento, tragam a eles o esclarecimento de que a vida continua agora em outra dimensão. Aos nossos irmãos suicidas, Senhor, que possam receber o amparo do plano espiritual, dos irmãos orientadores, e que ao despertarem, Senhor, sejam amparados, sejam cuidados na sua enfermidade espiritual, conscientes de que deverão ter novas oportunidades e que terão essas novas oportunidades e que elas possam ser redentoras a todos eles. E por fim, Mestre Jesus, vibramos pelos nossos lares, pelos nossos parentes, amigos, mentalizando cada um de nós as nossas casas, com Jesus e os irmãos espirituais, adentrando o nosso lar, adentrando a cada ambiente da nossa residência, deixando ali as suas energias de amor, de caridade, de fraternidade, e que possamos absorver essas energias, mantendo as nossas vibrações elevadas, para que a harmonia dentro do nosso lar se estabeleça. E agradecido que somos, Mestre Jesus, pela oportunidade deste momento, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade da doação das vibrações. Nós te rogamos, Mestre, que nos mantenha conectados ao plano espiritual maior, que nos desperte, Senhor, no momento da nossa falha, para que em seguida possamos corrigi-las, e que assim, Mestre Jesus, possamos continuar na nossa jornada, sabedores que muito ainda temos a corrigir, sabedores que muito ainda temos a aprender, Mestre, mas que não nos desliguemos, porque sabemos que o Mestre Jesus não nos ampara e que o nosso Pai Celestial nos ilumina e nos afaga a todo instante. Que Jesus nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine o nosso caminho e que possamos caminhar nesta trilha, mesmo com os derrapamentos, mesmo com as derrapadas, mas que possamos sempre restituir o nosso caminho reto, corrigindo a nossa rota. Que Deus nos ampare e que Jesus nos ilumine, e assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Mário, muito obrigado pela ajuda, pela colaboração. Valeu demais. Você está aí. Obrigado. Não posso prescindir de você e do Thales. Infelizmente, sozinho fica difícil para fazer. Fica muito monótono. Tem que ter alguém para ajudar. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem conosco. Um excelente fim de domingo, uma excelente semana. Quarta-feira estamos aí com vocês de novo, 8 horas da noite, com a minha amiga Lúcia Boba, fazendo a parceria comigo, tá bom? Deus abençoe vocês, Mário. Do fundo do coração, obrigado. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite.